Graça e paz, amados irmãos, glória a Deus, que Deus abençoe vocês que está aqui comigo no canal agora, você que veio aí na graça, na comunhão, você que veio no Espírito, você que é uma bênção, você que precisa hoje de uma bênção de Deus, certamente Deus vai dar para você, tá certo? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um acontecimento que ontem eu fiz, né? Ontem eu passei o dia bastante ocupado, envolvido em muitas coisas, mas à noite eu tinha um compromisso muito sério, que era a unção do episcopado, a unção de bispo, em uma igreja Assembleia de Deus aí, de um amado pastor, e a gente fomos lá ajudar a concluir essa missão da chamada dele para o bispado. E foi uma bênção, e é disso que eu quero falar com você hoje. Bom, antes que nós entramos no texto aqui, falamos sobre isso um pouco. Essa palavra é para aqueles que almejam, que querem, que desejam amanhã chegarem aos ministérios de Deus. Eu quero rapidamente ministrar um pouco dela para você, porque é uma palavra que teria que ser muito extensiva, muito ensinamento, muita graça de Deus para que você aprendesse. Mas dá para você ter o entendimento e pesquisar depois, tá certo? Eu sou o Bispo Adagmilton, sou pastor aqui da Assembleia de Deus, trago para você também a palavra de Deus essa hora, palavra do dia. Nós vamos lá no livro de 1 Timóteo. Eu quero que você fique firme nesse texto, tá bom? Vamos aí, nós temos vários textos que falam sobre esse tema, mas eu peguei esse como base, porque esse aqui tem os requisitos para alguém se tornar um ministro de Deus. Alguém que realmente quer ser um ministro de Deus, alguém que quer viver uma vida mesmo de excelência como ministro, precisa ter esses requisitos que está aqui. Sem os tais requisitos, você não é pronto para isso. Tá bom? 1 Timóteo, capítulo 3. Os deveres dos bispos e diáconos. Aqui nós temos tanto requisito para ser bispo como para ser diácono. E é interessante, viu? Os dois ali é tudo igual. Só muda algumas funções aí. E é isso que a gente vai aprender. Vamos lá ao texto? Está escrito da seguinte forma. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não tope ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que não se ensoberbecendo-se e não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bons testemunhos dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Bom, meu irmão, eu tenho aqui para você 14 requisitos e mais 3 para se tornar um bispo, um ministro de Deus. Não pode ser aleatoriamente a unção. Porque eu acho que tem que ser bispo. Você não tem que achar nada, você tem que ser chamado para isso. Tem que ser chamado. A Bíblia diz que aquele que desejar, a excelente obra deseja. Porém, ele vai passar por um fogo, pela fornalha de Deus, para ver se realmente esse desejo dele convém com esse desejo de militar, de ser parte do reino de Deus na chamada. Primeiro, um bispo, o que é a missão do bispo? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. O bispo, ele já está falando, bispo que cuida. É uma palavra que tem a conjunção aí. Não vou falar agora não sobre isso agora não, para a gente não perder muito tempo aqui, tá bom? Mas se você dá uma pesquisadinha lá no grego, você vai encontrar o que significa. E é interessante isso. Ele precisa ter cuidado, ele precisa cuidar, ele precisa estar sobre alguma coisa. Então, na verdade, ele vai gerenciar a obra de Deus, ele vai estar ali em um gerenciamento, um cuidado maior do que uma função de um pastor, que está no dia a dia lidando com várias ovelhas. O bispo ele tem essa obrigação e mais a obrigação de lidar com o próprio pastor, de cuidar dos pastores, dos obreiros. Por isso que a Bíblia o compara com o diácono, que ao mesmo tempo ele é bispo, está lá em cima cuidando dos pastores, ele está cá embaixo na posição de diácono também servindo para que a obra de Deus seja um sucesso. Tem 14 requisitos para isso, meu irmão, e mais 3. 14 mais 3. É interessante. Eu vou aqui recitar para você alguns dos requisitos.
que eu já separei. Não dá para mim falar de todos eles aqui, mas eu garanto uma coisa para você. Se você pesquisar o que significa cada um desses, você vai olhar para o homem de Deus e vai identificar, esse aí é o homem de Deus. É assim que você vai saber que ele é homem de Deus ou não. Nossa, os requisitos da Bíblia na vida daquele homem. Olha o que a Bíblia ordenou que ele tenha, ele tem. A Bíblia diz que primeiro requisito dele, o primeiro, se ele desejou, observe, o desejo é uma coisa que eu quis, não foi Deus que me chamou, é um desejo meu. Eu desejei ser bispo, um exemplo. Aí não é uma chamada exclusiva de Deus, é um desejo. Aí a Bíblia já aplaudiu isso, ela aplaudiu, disse isso é bom. Se alguém desejar, excelente obra deseja. E tem aqueles que são chamados por Deus, são separados mesmo para o bispado. É diferente daquele que deseja. Porque o que deseja, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Ele desejou, ele achou bom, ele achou bonito, ele quer aquela posição. Alguns por necessidade da obra. Sei que tem igrejas que tem lá no seu estatuto que tem que quem comandar a igreja é o bispo. Então se a igreja vai comandar na função de bispo, se amanhã o que está na frente ali, ele morre e não tem ninguém abaixo que é bispo, vai ter que levantar o segundo ali na posição de bispo, por necessidade, entendeu agora? Ele vai se tornar bispo. E tem aqueles que são chamados por Deus. Você quer ver um exemplo assim de coisa ordineira de Deus? Jesus, ele fala que ele é bispo e pastor das nossas almas, tá vendo? Ele é bispo e pastor, porque ao mesmo tempo que ele cuida dos pastores, daqueles que estão à frente da obra, os líderes, os bispos, os diáconos, os presbíteros, os apóstolos, que Jesus cuida, ele também cuida das almas, daqueles que estão lá embaixo. Por isso que ele é bispo e pastor. Pastor e bispo das nossas almas. Sempre vai ser pastor, nunca vai ser diferente. Se ele não querer conversar com as pessoas, não é um bispo. Não foi chamado para isso. Entendeu? A diferença do chamado e a diferença do desejo. O desejo é porque necessita. A obra não tem, põe alguém lá. Entendeu agora? E tem aquele que é escolhido mesmo, chamado. E qual será a diferença? Será assim, ó, a dedicação, a instrumentalidade da pessoa de exercer aquela função, ela será diferente daquele que só desejou. Ele quis estar lá. Aquele que tem um chamado de Deus, ele tem uma diferença. E essa diferença está na qualidade de serviço. Isso aí a gente não vai discutir, tá bom? Aí vem o primeiro requisito. Ser irrepreensível, tanto para os dois. Para quem Deus chamou para ser bispo e para quem desejou. Um outro tempo a gente fala mais um pouco sobre chamado, aí a gente vai aprender mais. Irrepreensível, primeiro requisito. Tem que ser irrepreensível. Alguém que não pode ser ter um bispo que ele tem que ser chamado a atenção. Ele vai ter que ser chamado a atenção toda hora. Não condiz com a função chamada, né, irmão? Com o cargo que ele tem. Ele é o líder e ao mesmo tempo toda hora ele está sendo repreendido. Não condiz com a chamada dele. A chamada dele é uma chamada de alguém exemplar, de alguém que está numa posição de muita graça de Deus. Aí o segundo requisito, ser casado. A Bíblia lá atrás colocou marido de uma só mulher, porque naquela época era costume de muitos ter 2, 3, 4 mulheres. E aí Paulo vai e coloca ali, testifica ali, ele reafirma isso na vida de Timóteo, dando aquela direção que o bispo tinha que ter uma mulher só. Mais nada. Não sei nem para que a pessoa quer ter 2 mulheres. Para a gente viver na terra com a que Deus nos deu, a gente já tem que aprender muito para poder a gente viver bem. Imagina com 2, 3, 4. A luta será imensa. Tanto a mulher terá dificuldade com um homem desse, tanto o homem terá dificuldade com a mulher. Não dá certo, não convém. Não convém. Isso não é o que Deus quer. Isso aí é os primeiros requisitos. Então, o segundo. Terceiro, aliás. Ser sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa centrada, meu irmão. Uma pessoa de pé no chão. Não é uma pessoa que vive de ventos. Passou um vento, vamos lá. Passou outro vento, vamos lá. Olha, ali está caindo ali uma coisa, vamos lá ver. Não, sóbrio. Alguém que sabe o que está fazendo. Alguém que realmente recebeu uma liderança. Sabe o que está fazendo. É alguém sóbrio, não é alguém bêbado. Bêbado não sabe o que faz. Alguém sóbrio. Honesto. Pode, né, irmão? Um ministro de Deus ser desonesto. Não tem nem o que se falar do negócio desse. Um desonesto não dá. Tem que ser honesto em tudo. Toda a sua maneira de viver. Hospitaleiro, quer dizer, ele é alguém que recepciona as pessoas bem. Está sempre pronto
a recebê-las. Aí vem um requisito dessa primeira fase aqui, dessa primeira fase importantíssimo, que é a única coisa que não tem lá no diácono, né? No diácono lá embaixo, uma das requisitos dele não tem, mas aqui tem. Ele é apto a ensinar. Um líder tem que ser apto a ensinar, sempre ter a palavra na boca, porque ele lê a Bíblia. Ele está pronto para isso, ele estuda, ele se capacita, ele se prepara, ele é apto a ensinar. Apto, pronto para isso. Nessa primeira fase é a hora que a Bíblia diz que convém, quer dizer, convém, é necessário. Nessa primeira fase de requisitos, esses aqui são os primórdios. Aí vem agora a parte do não. Não pode de jeito nenhum, não tem nada disso aqui. Essa segunda fase de requisitos é muito problemática. A Bíblia condena de fato logo assim. Não dá nem, é taxativo, não dá direito de se defender. Não pode, pronto. Aí a Bíblia diz que não dada ao vinho. Você não pode ser uma pessoa que vive bebendo. Pode não é uma pessoa que, ou seja, alguém que vive ali embriagando-se de bebidas. E o diácono lá embaixo diz que ele pode ser moderado. Olha que interessante. Naquele tempo lá atrás, o pessoal era moderado, bebia um pouco. Nossa igreja brasileira é uma igreja que não tem costume disso, não pode assumir essa postura. A igreja brasileira é uma igreja que não se adotou ao regime de tomar determinados tipos de bebida alcoólica. Principalmente uma bebida que vai deixar o homem de Deus desorientado. Bom, esse é o não. Não dado ao vinho. Não espancador. Você já imaginou um menino de Deus que vive espancando sua família? Espancando seus obreiros? Espancar aqui, pessoal, é de todas as formas. Todas as formas. Com palavras, com atitudes, com ações e até mesmo a violência, né? Até mesmo violentamente. Um homem espancando sua mulher e ele é um bispo, um ministro de Deus? Não cabe. Não dá certo. A Bíblia condenou. Não dá. Aí a Bíblia diz também não contencioso. Olha que doideira. Será que você sabe, já pensou um homem contendeiro, um homem encrenqueiro, um homem de confusão, um homem que está desajustado, um homem que vive em parábolas e fábulas desorientadas de Deus? Não tem como, não dá. A Bíblia falou que não pode. Aí, não avarento, não pode ser um homem de ganância, um homem que deseja, vamos pegar, vamos ter, vamos possuir, tudo é para mim, tudo. Não avarento. Ele tem que ser uma pessoa que, meu irmão, o ouro e a prata não tem poder sobre ele na terra. Ele é alguém que almeja o céu, alguém que cuida da obra de Deus com honestidade, alguém sóbrio, não avarento, não dado ao vinho. Aí vem agora um requisito primórdio também, que a Bíblia agora vai comparar ele nessa terceira fase, não vai passar para a terceira fase, e nessa terceira fase a Bíblia fala que ele é preciso ter outros requisitos agora. Nós temos 3 fases nessa postura desse ministro, e nessa terceira fase aqui, onde a Bíblia fala que é para ele governar bem a casa dele, ter os filhos em sujeição, e aí tem mais, lembra dos 3 requisitos que eu falei que tem mais? Aqui a Bíblia diz que governe bem a sua própria casa, não é a casa do irmão da igreja, não é a casa do pastor que está sobre o conselho dele, não é a casa do diácono, é a casa dele. Ele tem que governar bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição. Os filhos dele têm que estar sob comando dele. Olha o que a Bíblia fala para a gente aqui, é linda essa palavra que nós estamos aprendendo aqui, viu? Com toda a modéstia, os 2 requisitos que entrou a mais aqui, nós vamos aprender o outro daqui a pouco. E aí, modéstia, alguém moderado, né? Alguém que não é alguém que exija do filho, você tem que vestir desse jeito, você tem que andar desse jeito, você tem que comer desse jeito, você não pode ir assistir isso, não pode assistir aquilo, não pode ver isso, não é moderado. Ele tem controle, meu irmão, das coisas. Não é alguém louco, alguém desorientado. Alguém que põe exigência, olha, a gravata tem que estar aqui a todo tempo, presa aqui em cima, porque é assim que... Não, Deus está querendo um ajuste nas coisas, coisa moderada, uma coisa que não seja agressiva, alguém que saiba em qualquer momento
definir as coisas. E ele passa isso para os filhos. Ele governa bem a casa, ele tem os filhos em sujeição, moderadamente. Esses dois requisitos finais aqui é importantíssimo para o lar dele em sucesso. Ter sucesso mesmo. Não dá para ser de outro jeito. Tem que ser desse jeito aí, com muita graça de Deus. Às vezes as pessoas estão sendo exagerado, porque é isso e aquilo. Ele até confunde materialismo com espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa, materialismo é outra. Ele confunde épocas, tempos, momentos. Cada época, cada tempo, cada momento, a terra girou, mas a palavra não mudou. Porém, moderadamente, nós vivemos cada tempo, cada época, cada momento. Amém? Glória a Deus. E aí agora nós vamos para a segunda, essa outra fase, dentro dessa fase que a Bíblia diz que ele não pode ser neófito, que é novo convertido. Não pode ser alguém que não tem experiência, meu irmão. Tem que ser alguém experimentado. Alguém que já passou muita prova, alguém que já passou muita luta, alguém que já conhece a guerra, alguém que sabe definir os tempos e épocas. Por que a Bíblia diz que ele não pode ser neófito? Por causa de uma coisa que tem aqui. A Bíblia fala que é o terceiro requisito. Não neófito, para que, exobedecendo-se, não caia na condenação do diabo. Para o ministro de Deus, o bispo, não ser condenado pelo diabo, ele não pode ser soberbo. Ele não pode se exobedecer, se exaltar. Esse é o último, é mais um requisito dentro daqueles 3 que eu coloquei, o último dos 3. 14 mais 3, é esse aqui. Porque os 3 está inserido dentro dessa terceira fase aqui, que eu acabei de mostrar para você aqui, aonde ele não pode, ele tem que governar bem a casa dele e que não pode ser neófito. Então ele tem que ser alguém experimentado, por exemplo, que a Bíblia está falando que ele não pode ser neófito, ele já tem que ter tido uma família, já tem que ter conhecimento do que é filho, do que é esposa, conhecimento do que é luta dentro de casa, luta na igreja, luta no trabalho, ele tem luta com o vizinho, ele tem que ser experimentado, não pode ser um novo convertido, pode ser alguém que não saiba lidar com as coisas. Tem que ser alguém que tenha conhecimento de Deus. E aí aqui para a gente findar essa fase aqui, ele tem que ter bom testemunho para com os de fora. Tem que ser alguém que lá fora as pessoas vejam ele como um bom homem, um homem bem apreciado, um homem cheio da graça de Deus, um homem que sabe lidar com o mal e o bem, um homem que conhece o traficante, um homem que conhece o policial, o homem que conhece o político, o homem que conhece o doutor, o médico, o homem que conhece o juiz, o homem que conhece o advogado, o homem que conhece o pedreiro, o ajudante de pedreiro, um homem que tenha bom testemunho lá fora, um homem que saiba lidar com todas as coisas que o mundo aqui tem. Esse é o bispo em que Deus chamou para ser. Eu espero que eu tenha dado uma palavra para o seu coração e tenha te ensinado aqui essa hora um pouco daquilo que Deus colocou. Não dá para falar mais, o tempo é curto, é isso mesmo a intenção do vídeo, mas a gente já temos um norte aqui do que é um homem de Deus. Deus abençoe vocês, eu sou o Bispo Adagmilton, eu trouxe para você a palavra do dia, eu espero que você tenha gostado, que você dê seu like, se não se inscreveu no canal, se inscreva, faça seus comentários, compartilhe o vídeo aí para outros pastores, outros irmãos e vai ser uma bênção de Deus. Eu tenho o dever de trazer a palavra de Deus, você tem a obrigação aí, meu querido, também o dever de ouvi-la e praticá-la, passar para frente. Deus abençoe para vocês, até a próxima palavra do dia.